Tiago, capítulo 1, versículo 16. Na seção do capítulo 1, versículos 13 a 15, Tiago, um dos anciãos da Igreja de Deus em Jerusalém e meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, elucidou magistralmente o assunto das tentações para pecar, mostrando convincentemente que a fonte do mal, não sendo Deus, versículo 13, é a própria concupiscência, os anelos intensos da natureza pecaminosa do tentado, versículo 14, tendo identificado a origem das tentações, o autor prosseguiu descrevendo a conceição e nascimento do pecado na vida de uma pessoa, versículo 15. Tiago explanou ainda que, completando-se o ciclo do mal, vem a própria morte, a segunda parte do versículo 15. Parece que, a fim de encerrar o assunto, Tiago fez um apelo afetuoso, escrevendo: "Não erreis, meus amados irmãos", versículo 16. Realmente, a expressão carinhosa "meus amados irmãos", ocorrendo mais duas vezes nesta epístola, no capítulo 1, versículo 19, no capítulo 2, versículo 5, e as frases semelhantes "irmãos", 4 ocorrências, e "meus irmãos", 8 vezes, são frequentemente usadas por Tiago para introduzir um novo assunto. Será que o versículo 16 é o começo de uma nova matéria neste capítulo? Vários eruditas afirmam que seria isto. Serve para apresentar o tema da bondade de Deus, mostrando que Deus é o doador de todas as dádivas boas, conforme o versículo 17, inclusive a própria vida eterna, apresentada no versículo 18. Assim acaba-se considerando o versículo 16 como uma parte ligando as duas sessões, ou seja, encerrando a passagem sobre as tentações, porém introduzindo a da benevolência de Deus. Deste modo, Tiago apela para seus leitores não se enganarem, pois Deus não é tentador do mal, versículos 13 a 15, mas sim é doador de boas dádivas, versículos 17 a 18. Vamos examinar agora o versículo 16. "Não erreis, meus amados irmãos." Acusar Deus de induzir alguém a pecar ou de não dar boas dádivas é lançar suspeita no seu caráter santíssimo e bondoso. É um grave erro. Por isso, Tiago ordena amorosamente os seus leitores a não errar assim. Ele diz: "Não erreis." Este verbo significa vaguear, desviar-se ou tirar do bom caminho. A nossa palavra planeta deriva-se do verbo grego vertido, errar. A palavra grega planal, porque antigamente, antes de descobrir que os planetas seguem suas órbitas definidas, achava-se que os planetas vagueavam no espaço. Na verdade, esse imperativo negativo pode ser traduzido: "parem de se enganar." Assim, é uma ordem para deixar de se iludir a respeito da origem das suas tentações para pecar. Parece que Tiago ouvira que vários crentes judeus andavam dispersos, conforme o capítulo 1, versículo 1, culpando a Deus por tê-los levado a pecar. Tiago, corrigindo este mal entendido, acabou praticando o que ensinaria no final desta carta: "Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado", lá está a palavra planal, "da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, planeu, cognato de planal, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados." Isto é visto no capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago
um ancião diligente fez todo o possível para converter esses crentes do erro do seu caminho, explicando detalhadamente o tema das tentações para pecar. Escreveu: meus amados irmãos, não continuem a se enganar enquanto a fonte das tentações não vem de Deus, mas sim da nossa concupiscência. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Também ele disse: a força das tentações podem resultar na concessão e nascimento do pecado. Capítulo 1, versículo 15. Também ele afirma: ao fim das tentações conduzem à morte física. Capítulo 1, versículo 15, a segunda parte. Considerando o versículo 16 do capítulo 1 como uma introdução ao parágrafo a seguir, versículos 17 e 18, Tiago apelou para seus leitores não errarem a respeito do caráter e ações de Deus. Meus amados irmãos, não se iludam mais quanto a isto. Primeiro, a franqueza de Deus. Toda boa dádiva vem dele. Versículo 17, a primeira parte. E segundo, a fidelidade de Deus. Não há possibilidade de variação em Deus. A segunda parte do versículo 17. E terceiro, a feitura de Deus. Ele nos gerou pela sua palavra. Isto é visto no versículo 18. Irmãos, devemos tomar muito cuidado para não chegarmos a conclusões errôneas e até blasfemas a respeito de assuntos bíblicos. Devemos analisar as nossas opiniões pela palavra de Deus para ver se são de acordo com aquilo que Deus deixou escrito. A respeito daquilo que se ouve, o apóstolo João nos exorta dizendo: amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Os bereanos, ou seja, os que moravam em Bereia, ouvindo o Evangelho pela primeira vez, examinaram o conteúdo das pregações dos servos de Deus pelas Escrituras, ou seja, fizeram passar as declarações deles pelo crivo da palavra de Deus. Dessa forma, eles tinham a convicção de que o que ouviram era de Deus. Já que não podemos nos enganar a nós mesmos ao aderirmos às Escrituras, vamos estudá-las diligentemente a fim de evitarmos ilusões, enganos e opiniões sem base bíblica. Observemos as outras 3 ocorrências da frase não erreis no Novo Testamento. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo adverte aos crentes coríntios ao declarar que aquele que se manifesta como um dos malvados alistados, a lista não é exaustiva, quer dizer, não é completa, não está tudo, não terá parte no reino de Deus. Esses santos, respirando o ar poluído da sociedade sórdida em que viviam na cidade de Corinto, foram levados traiçoeiramente a experimentar os mesmos males. Na igreja houve casos de devassidão, conforme no capítulo 5, embriaguez, no capítulo 11, versículo 21, casos esses que levaram o apóstolo a avisar que, se esses males viessem a ser praticados com consciência tranquila, os ofensores deixariam transparecer que nem são salvos. Irmãos, a despeito dos esforços de certos religiosos para converter em dissolução a graça de Deus, conforme Judas, versículo 4, nunca devemos nos iludir, pois o crente sempre deveria andar em santidade e retidão. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, os quais, havendo perdido todo o sentimento,
se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 19. A outra ocorrência de não vos enganeis está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Paulo diz: não vos enganeis, não erreis. As más conversações corrompem os bons costumes. A versão revisada tem: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Infelizmente, certos crentes coríntios deixaram-se ser influenciados negativamente por pessoas que negavam a ressurreição. Esses falsos ensinadores, tendo criado amizade com os crentes, conseguiram injetar seu veneno doutrinário na Igreja de Deus para o detrimento dos crentes. Se não houvesse ressurreição, segue-se que não havia necessidade de caprichar no viver cristão. Irmãos, visto que as más associações ainda podem muito bem destruir bons hábitos espirituais, vamos evitar criá-los. Não nos deveríamos iludir, pois permanece escrito: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. A outra ocorrência das palavras não erreis está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Este texto nos apresenta o princípio de colher o que semeia. É tão claro e definido que não se deve iludir: o que semeamos, vamos enfim colher. É interessante observar que esse alerta vem logo depois de uma exortação para repartir seus bens materiais com aqueles que ensinam a palavra de Deus. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Amados irmãos, por que é que somos tão carentes quanto ao conhecimento das Escrituras? Não se deve enganar, pois se semeamos pouco materialmente para a obra de Deus, pouco receberemos quanto instruções e ensinos bíblicos. Assim, amados irmãos, se nós estudarmos as Escrituras e andarmos junto com Deus, vamos evitar ser iludidos e enganados por falsas ideias e opiniões.